Bom, hoje é terça-feira, dia de podcast do Grupo de Conjuntura. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso querido amigo Hélder Pinto, professor aqui do Instituto também, porque tem um tema que ganhou aí ao noticiário, que foi essa descoberta de petróleo e, sobretudo, gás pela Petrobras nas áreas de Sergipe e Alagoas, né? Quer dizer, na verdade, acho que já era uma área que já se sabia, mas houve essa divulgação da descoberta agora, né? Então, Hélder, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre isso, né? Porque a gente, de repente, houve uma ideia de que o gás pode baratear muito no Brasil. A gente tem a experiência dos Estados Unidos, onde o uso do gás acabou barateando muito os custos da indústria americana, né? Então, isso aí fez até renascer uma parte da manufatura americana. Então, queria que você comentasse um pouquinho essa novidade aí, no caso do Brasil. O que a gente pode esperar, né? Então, em primeiro lugar, é um prazer participar do podcast do Grupo de Conjuntura. Realmente, essa é uma notícia muito positiva, né? Ela já vem na esteira de algumas descobertas. O resultado que foi apresentado semana passada, divulgado bastante pela imprensa, reflete, né, já o esforço exploratório que tinha sido realizado ali nessa região. Essa região, segundo a ANP, já é uma região muito promissora, onde a gente tem a oportunidade de criar praticamente um cluster de gás. Tem campos ali que, obviamente, potencialmente não vão ser como Libra, esses campos gigantes do Sudeste, mas você tem uma série de campos de áreas, né, de porte, pode ser de médio para grande, e que, como são muitos, né, a gente ali pode realmente ter uma produção relevante que, segundo os operadores, pode chegar a 20 milhões de metros cúbicos dia, que é muito. Né? Hoje, muito quanto esses 20 milhões? Hoje o Brasil está em torno de 120 milhões de metros cúbicos dia de oferta total, contando com a Bolívia e eventuais carregamentos de gás natural liquefeito, né, que vem por navio. Então, para aquela região é muito importante. Isso vai seguramente ter um impacto regional significativo, vai mudar um pouco a geografia do gás na região. A gente tem um gasoduto que liga o Sudeste e o Nordeste, chama Gazem, e nessa perspectiva, né, até dependendo das políticas que venham a ser delineadas, a gente pode até ter um reforço, né, do gás, que normalmente, muitas vezes até vai da Bahia para lá, para os estados mais ao norte. Pode começar a acontecer o contrário e completar e dar mais margem até em termos de operação. Então isso vai permitir, digamos assim, uma competição gás-gás, né? Ou seja, o gás do Sudeste com esse gás GNL que é importado e tem como porta de entrada os terminais de Pecém no Ceará e na Bahia e aqui no Rio de Janeiro. Então, efetivamente, com uma oferta pode ser significativa, a gente pode vir a ter nessa competição, dado que o gás é um pouquinho diferente do petróleo, né? O preço do petróleo, a gente for consultar agora, a gente sabe a cotação dele nesse minuto. O preço do gás, ele tem cotações regionais, né? Então você tem uma cotação no mercado europeu, cotação no mercado asiático, o mercado asiático muito marcado pelo preço desse GNL, que é o gás transportado por navios, e o gás americano, que tem lá o chamado Henry Hub, que é o principal marcador de preço, que é o preço onde se registra o menor valor. Mas por isso que a gente tem que ter muita cautela com o impacto de qualquer oferta, ainda que seja relevante para o mercado brasileiro, sobre o processo de formação de preços. Eu lembro que aqui a gente tem o gás que vem da Bolívia, o gás em terra, o gás offshore em águas rasas, o gás offshore em águas ultraprofundas, esse GNL que vem importado. Mas como é que é a formação de preço? É uma coisa competitiva? Por hora não, né? Porque, na verdade,
é a Petrobras que é responsável pela grande maioria da produção e pela totalidade da importação. Né? Então, o que se espera daqui para frente, né, e agora com as descobertas com outros parceiros, a Exxon está aí entrando forte também no mercado brasileiro, etc. Então, a gente tem possibilidades de vir a ter uma competição gás-gás, né, que é isso que está se esperando por aí. Além disso, você tem... outro dia assisti um seminário, vi uma apresentação do governo, Sergipe, que se preparou muito bem, eu assisti uma apresentação muito consistente, né, se preparando para usar esse gás, né, tanto do ponto de vista da indústria, né, quanto do ponto de vista de também se tornar um polo termoelétrico, né, usar o gás para geração de eletricidade, mas, sobretudo, também tem oportunidades de você usar o gás como matéria-prima para a indústria fertilizante ou petroquímica, mas, sobretudo, também para o setor industrial. E aí, com políticas bem desenhadas, isso pode ser muito interessante localmente. Além do que vai exigir, além dos investimentos que você tem que fazer no desenvolvimento da produção, um gasoduto, né, para trazer o gás do mar para a terra. Depois os gasodutos e seus ramais estão se estimando aí algo em torno de 2 bilhões de dólares de investimento em gasoduto. Em gasoduto? Só em gasoduto. O que para um estado como Sergipe é muita coisa. Então, acho que essa é a boa notícia. Com relação à possibilidade de você ter o barateamento do custo do gás para a indústria de uma forma geral, aí eu já vejo com muito mais cautela. Teria que ter uma lupa maior, porque acho que isso é uma coisa de bem mais longo prazo, por algumas razões, né? Primeiro, acho que nenhum país vai conseguir replicar a história norte-americana recente, que fez, como você bem lembrou, né, com que o gás baixasse e se tornasse um fator de competitividade industrial na indústria norte-americana. Você realmente deu um outro elan para a indústria norte-americana a partir da redução do preço do gás. Por que isso não vai ser replicado em nenhum outro país do mundo, né? Primeiro, porque tem um conhecimento geológico enorme nos Estados Unidos, né? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tem mais de 5 milhões de poços perfurados só de gás não convencional, praticamente 200 mil. Né? No Brasil, a nossa história ainda não chegou a 30 mil. Né? E poços perfurados significam um melhor conhecimento da geologia, né? Mesmo se ele for seco, né? Porque você reinterpreta o seu modelo geológico e melhora, né, depois a atividade de perfuração. E lá tem essa característica, seu gás não convencional, chamado shale gas. Então, no caso do shale gas, shale óleo, as jazidas estão em rochas com baixa permeabilidade e porosidade, daí a necessidade de fraturamento hidráulico, né, que é a técnica usada para você extrair o óleo e gás. Esse modelo dificilmente, portanto, vai ser replicado. A Argentina até está conseguindo algum resultado já na área de vaca muerta, mas em outros países a gente ainda tem muitos limites, além de outras características, inclusive natureza institucional, né? E, no caso dos Estados Unidos, a propriedade do subsolo pertence ao superficiário, ao dono da terra, então você não tem necessidade de fazer leilão, organizar calendário de leilões, etc. Então, isso também é um outro fator que dá outra dinâmica, não precisa dizer se é certo ou errado, mas é outra dinâmica completamente diferente para o gás. No caso brasileiro, portanto, mesmo que a gente venha a ter esse choque de oferta, um aumento espetacular da oferta, que é realmente esperado, esse resultado de Sergipe-Alagoas ainda vai demorar ainda um pouquinho para entrar em produção efetiva. Quanto tempo, mais ou menos? Acho que daqui uns 3 anos a gente pode esperar 2, 3 anos, né, começar uma produção que vai demorar até um pouquinho mais para chegar nesse pico de 20 milhões de metros cúbicos dia. Né? Mas a gente tem que estar preparado e fazer todo o investimento, inclusive do gasoduto, desde já. E além de todo o gás do Sudeste aqui nos campos do pré-sal. Mas a gente tem que lembrar que no processo de formação de preços, você tem o preço da commodity, do gás, da molécula, depois você transporta o gás, tem uma margem do transportador, depois você vai para os estados, tem a distribuição, tem a margem da distribuição. Esse é um embate tremendo, porque muita gente considera, e a indústria considera, que a margem dos distribuidores é muito alta. Os reguladores estaduais ainda estão, digamos,
melhorando, ainda em fase de aprimoramento das metodologias tarifárias, de revisão tarifária do gás, etc. Então, a gente ainda está num processo muito incipiente, onde o impacto de um aumento da oferta atinge um componente da estrutura de custos, que é a commodity. Para as outras etapas, isso ainda falta muita coisa, sem contar que, além das margens, a gente tem toda a cadeia de tributos e impostos que vão sendo incidentes ao longo da cadeia. Então, eu ainda, em particular, não vi nenhum estudo técnico, né, que demonstre que exista efetivamente essa possibilidade, mas o fato é que a gente espera que, num prazo mais largo, com mais operadores e com uma infraestrutura que vai se desenvolvendo aos poucos, que ainda é muito incipiente no Brasil, de transporte e distribuição, a gente possa realmente tentar fazer o gás um fator de competitividade para a indústria nacional. Pois é, essa é uma questão central aí para a gente, né? Quer dizer, a gente tem problemas macro de curto prazo, mas o fato é que o Brasil, isso é uma coisa que a gente comenta aqui muito no grupo, né? O Brasil cresce muito pouco há muito tempo. E então todos esses fatores que podem vir a aumentar a produtividade, reduzir custos, aumentar a competitividade, são questões que a gente tem que começar a se debruçar sobre elas. A gente às vezes fica totalmente envolvido pelas questões mais conjunturais, mas essas questões são fundamentais. Então eu queria, essa aí foi uma primeira conversa nossa, né? Vamos ver se outras vezes, de tempos em tempos, a gente volta aqui a conversar sobre essa questão da energia aqui no Brasil. Ótimo, foi um prazer, sempre à disposição na cooperação do Grupo de Economia de Energia com o Grupo de Conjuntura. Ok.